Paz seja convosco, meus amados irmãos. Estamos hoje em mais um episódio da Escola Bíblica SOSO. E essa semana o nosso amado irmão Lucas, ele não pôde estar conosco fazendo as gravações por motivo de trabalho. Mas a semana que vem, com certeza estaremos de volta, com esse modelo, que tanto tem agradado aí aos nossos amados irmãos. Vamos fazer uma oração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos convence, e vamos precisar dele, ou sempre precisamos dele em todo momento, mas nesse momento desta aula também necessitamos um direcionamento, uma ajuda. Vamos orar então ao Senhor. Pai, nós agradecemos por esse dia, por essa semana. Pedimos que nos ajude neste momento, estaremos refletindo sobre a Tua Palavra, recebendo ensinamento. Quero, Senhor, Te glorificar, quero Te bendizer. Assim, Senhor Deus, eu peço que venha através do Teu Espírito trazer iluminação, trazer entendimento, para que o maligno não roube a semente que o Senhor quer liberar nos nossos corações. Assim nós agradecemos. Amém. Meu amado irmão, o tema de hoje é sobre o jejum. Com certeza, você já fez o jejum, ou se você não fez, você gostaria de saber o que é, ou tem uma ideia vaga do que seja. O intuito dessa aula é nós estarmos refletindo um pouco, aprendendo e olhando para a palavra, o que a palavra diz sobre o jejum, o que a palavra ela nos fala sobre isso. Em primeiro lugar, o jejum ela é a abstinência total ou parcial de alimento por um período de tempo, com um propósito definido. Nós vemos que não há regras na Bíblia o quanto o tempo, a maneira. Nós vemos que há pessoas que jejuaram, Jesus próprio jejuou, e nós vamos estar olhando para alguns pontos da palavra para trazer esse entendimento. A primeira coisa que nós podemos colocar nesta aula, ou fazermos essa pergunta: a Bíblia ordena o jejum? E a resposta que eu quero trazer para os irmãos é que não. Na lei de Moisés, os judeus eles tinham um dia específico para jejum, que chamava o dia da expiação, lá em Levítico capítulo 23, versículo 37. E também esse dia ficou chamado como o dia do jejum. Então nós podemos afirmar aí que não devemos jejuar, que o jejum é algo ultrapassado, não é para os dias de hoje. E eu respondo para você que não é bem assim. Vamos estar olhando na palavra então e ver o que a palavra tem para nos ensinar. Olhamos primeiramente para Jesus. Nós vemos que Jesus ele jejuou antes de iniciar o seu ministério. Nós vemos que Jesus ele jejuou por 40 dias e 40 noites ele estava ali no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito. E a Bíblia diz que ele jejuou naquele tempo. Nós vemos que há um ensinamento de Jesus sobre isso. Eu quero trazer a palavra que está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 16, que diz assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, e se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Nós vemos aqui que esse contexto fala de 3 coisas que o Pai observa e que te recompensará no secreto. No início desse contexto fala sobre eu fazer algo, que aquilo que eu venha fazer como ajuda ou prestação ali de socorro, que ninguém venha saber. Ali diz que o Pai ele quer te recompensar. Então deixa que somente o Pai saiba. Amém? Jesus ele menciona, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E fala ali que é um Pai que está no secreto, que quer te recompensar. E aqui nós vemos sobre a questão do jejum, para que ninguém venha saber que você esteja jejuando, porque o Pai também quer te recompensar.
Diante desses 3 pontos, nós vemos que quando nós demonstramos, ou quando as pessoas notam algo que estamos fazendo ou procedendo, a Bíblia diz que nós já recebemos a nossa recompensa quando assim fazemos diante das pessoas, mas que Deus ele quer, ou Deus gostaria de nos recompensar em secreto, através de algo que só Ele pode liberar para nós, amém? Então nós vemos assim que Jesus, ele deu ordem aos seus apóstolos que estivessem ensinando todas essas coisas. Não só isso, podemos dizer que o jejum seria um ensinamento de Jesus, porque o próprio Jesus ele jejuou, os seus discípulos jejuaram. E veja o que está escrito então no texto de Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 28, versículo 20, diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então havia aqui uma ordenança do Senhor que eles viessem a ensinar tudo que eles viram, tudo que eles ouviram, estivessem ele repassando, ensinando, fazendo discípulos, né? E que esses discípulos fizessem outros discípulos. E nós vemos que através desse modo de proceder, todas as coisas que Jesus deixou, disse, escreveu, chegou até nós. E nós também estamos aí fazendo e tentando ensinar a outras pessoas algo tremendo, amém? Nós vemos aqui que, embora o próprio Jesus tenha jejuado, Mateus capítulo 4 fala sobre isso, lá no deserto, e muitas vezes ele também esteve em oração, ou mesmo sem comer, por causa da demanda que ele tinha de orar por pessoas, atender pessoas. Nós vemos que o jejum de Jesus, ele não procurava fazer exatamente como os fariseus, ou da forma que os fariseus faziam. E nós vemos que Lucas capítulo 18, versículo 12, tem um relato importante que nós precisamos compreender. Aqui fala sobre a oração do fariseu. Nós vemos que o fariseu ele tinha subido ao templo para adorar, e ele estava fazendo uma oração. E há um relato interessante dessa oração do fariseu. No versículo 11 diz assim: o fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por dia e dou o dízimo de tudo o que ganho. Então essa aqui era a oração do fariseu. Uma oração que mais mostrava os seus feitos, ou o que ele era. Nós vemos que nesse mesmo contexto, o publicano, que a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu, ele simplesmente diz: ser propício a mim, pecador. E a palavra diz que o publicano desceu justificado, e o fariseu não. Isso serve para nós examinarmos algumas coisas, porque se você for olhar a grosso modo, o fariseu ele seria um exemplo de cristão. Ele jejuava 2 vezes por dia, ele era fiel em tudo, ele tinha um modo de proceder que aos olhos das pessoas era irrepreensível, mas a Bíblia diz que a postura que estava no seu interior, no seu coração, não agradava a Deus. Por quê? Ele se utilizava de tudo isso como uma forma de engrandecer, como uma forma de dizer: olha, eu sou melhor, porque eu faço tudo isso, porque eu sou assim ou eu sou assado. Mas a Bíblia diz que o publicano, que reconhecia quem ele realmente era, simplesmente pediu: Senhor, se propício a mim. E com certeza, diante desse relato, Deus ele ouviu esse clamor desse homem necessitado do Senhor. Sabe, o justo, ou podemos dizer, aquele que se declara justo, ele não precisa de Jesus. Mas aquele que é pecador e sabe o que é a sua essência, esse realmente necessita de Jesus, e ele precisa, como nós todos precisamos. Então nós vemos aqui que
na pessoa aqui do fariseu, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por dia, mas em um determinado momento, os discípulos de Jesus foram questionados na questão de que eles não estavam jejuando. E o que Jesus respondeu? Olha o que está aqui em Lucas capítulo 5, versículo 33. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Olha o que Jesus estava nos mostrando. Que aquele momento, o momento que o noivo estava com eles, ou com os convidados, era um momento de festa, de regozijo. Mas a Bíblia fala através aqui de Jesus que chegará um tempo em que o noivo não estará. E nesse tempo terão que jejuar. Aqui não é uma imposição para jejuar, mas aqui nós vemos Jesus orientando que chegará o tempo que será necessário. Porque nós estamos vivendo um tempo de adversidade. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma batalha muito intensa espiritual. E nós precisamos estar fortalecidos. E o jejum, ele fortalece o espírito. O jejum nos ajuda nas nossas orações. O jejum nos torna mais eficazes no tocante às coisas espirituais, porque, como nós ainda vamos ver no decorrer desse estudo, ele mortifica a nossa carne, né? O jejum, como se ele dissesse não à carne, e sim ao espírito. Interessante que, diante desta prática, o jejum ele pode ser algo vazio e não ter efeito da maneira como Deus gostaria, e isso aconteceu no Velho Testamento. Nós temos que tomar cuidado, porque não basta apenas jejuar, mas nós precisamos entender o princípio do jejum e para que ele serve. Então nós temos aqui um texto clássico que está na Bíblia, em Isaías 58. Eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som de trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre a sua rebeldia e os seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Olha o que Deus está falando através do profeta. Repreensão de Deus no sentido do modo como eles estavam procedendo. Se nós olharmos para o povo, eles estavam jejuando? Estavam. Eles estavam buscando a Deus? Estavam. Eles estavam adorando? Eles estavam. Mas o interior do seu coração, que Deus, quando olha para nós, enxerga o nosso interior, não estava condizente com isso. E o próprio Deus, ele traz aqui a resposta que nós encontramos no versículo, na continuação do versículo 3. Olha o que diz aqui: vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmo. Interessante que nós lemos agora há pouco a oração, e vimos a oração do fariseu, uma oração que exaltava ele mesmo, uma oração que mostrava para Deus uma pessoa que não condizia com quem ele realmente é. E é interessante porque não adianta a gente chegar para Deus e às vezes traçar um perfil nosso, porque Deus, ele conhece o nosso interior. Ele sabe dos nossos pecados, ele conhece as intenções, os nossos pensamentos. Então não adianta fingir diante do Senhor. Por isso que Jesus afirma que eles eram hipócritas, porque eles estavam diante de Deus. Na verdade, eles não estavam diante de Deus, eles queriam apenas
ter uma performance diante dos homens, e eles já estavam recebendo a sua glória. E aqui em Isaías 58 nós vemos Deus ele trazendo esse contraponto ou repreendendo o povo, dizendo que eles jejuavam para satisfazer a si mesmos. Olha o que diz aqui na continuação desse texto. Enquanto isso, o que é esse enquanto isso? Enquanto jejuavam para satisfazer a si mesmo, o que eles estavam fazendo? Oprimindo os seus empregados. No versículo 4, de que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei as suas orações. Olha o que a palavra está dizendo. Com esse tipo de jejum, deixa eu marcar aqui. Com esse tipo de jejum eu não ouvirei as suas orações. Por quê? Porque Deus ele enxerga as intenções. Deus enxerga quais são os propósitos. E algo que nós precisamos entender, que o jejum ele não é algo para se barganhar com Deus. Não é como essas pessoas aqui do texto de Isaías 58 estavam cobrando a Deus. Olha, nós estamos jejuando, nós estamos nos humilhando e o Senhor não está vendo. Na verdade, Deus estava vendo, mas Deus não respondia ou não falava com aquele povo, porque ele conhecia o coração deles. No versículo 5 diz, vocês se humilham ao cumprir os rituais. Aqui nós vemos que Deus estava mostrando que aquelas práticas, na verdade, com essa intenção no coração, não passavam de rituais. Dependendo da intenção do coração, nós podemos estar na mesa do Senhor no dia da ceia e aquilo não passar de um ritual. O mesmo um jejum ser apenas um ritual, o estar na igreja ser apenas um ritual. Por isso que nós precisamos alinhar os nossos pensamentos e o nosso coração. Aqui no versículo 5 diz assim, vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como o junco ao vento, vestem-se de panos de saco e cobrem-se de cinzas. E aí ele diz, é isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Por que será que Deus traz esse conteúdo nesse texto? Porque se você for pensar, eles estavam fazendo aquilo que eles foram ensinados. Eles estavam fazendo aquilo que já desde o passado, nós vemos relatos desde a época de Moisés, antes, nós vemos pessoas jejuando, nós vemos que ali pessoas que estavam buscando ao Senhor, mas exatamente é por causa do conteúdo do que estavam dentro deles. Porque de tudo aquilo que nós fazemos, o que Deus espera é que o nosso interior seja restaurado. De tudo que nós fazemos, o que Deus espera é que a cada dia nós venhamos parecer mais com o seu Filho Jesus. A Bíblia diz que nós somos como um espelho. E o espelho, quando ele é inclinado em uma direção, ele reflete a imagem ao qual ele está sendo apontado. Então Deus espera que nós venhamos refletir Jesus. Deus espera que dentro de nós venha produzir o fruto do Espírito. Porque se o Espírito habita em nós, e se ele tem liberdade para trabalhar, como resultado disso, algo vem acontecer. Do contrário, tudo aquilo que nós fazemos, Deus ele não recebe ou não se agrada. Porque é apenas, aí sim nós podemos colocar que se torna apenas uma religiosidade. Porque é uma prática exterior, que não condiz nada com o interior. Agora, quando a prática exterior, ela tem a ver com algo que está acontecendo no interior, Deus ele diz que nós estamos então honrando a Ele, e nós estamos sendo representantes dos céus, e nós estamos testificando de Jesus. Olha que coisa tremenda, muda tudo, né? Aí não estamos fazendo mais para a nossa glória, ou para apenas dizer aos outros que somos de Deus. Nós estamos apenas colocando para fora aquilo que já é algo dentro de nós. Aqui no versículo 6, esse é o tipo de jejum que desejo. Olha o que Deus diz. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa.
deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então a sua luz virá como o amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. Olha que coisa tremenda. É uma postura, uma atitude que vem de dentro, que vem do coração. Então nós vemos aqui que a resposta de Deus foi exatamente a de que estavam jejuando de uma maneira errada. E Deus então agora expõe. Na verdade, o jejum, ele nos fortalece o espírito, e se realmente eu estou de conformidade com o que Deus quer dentro de mim, através do seu espírito, então realmente o jejum se torna algo que Deus irá receber. Do contrário, é apenas um esforço inútil, apenas, podemos colocar assim, um peso que eu vou carregar por algum momento, mas é inútil. E eu tenho que entender que o jejum em si, ele não pode ser maior do que o próprio Deus. Qual era o problema dos fariseus? Eles fizeram com que a lei se tornasse maior do que o próprio Deus. Na verdade, quando Deus libera a lei, foi para trazer orientação, apontar uma direção, um caminho, uma maneira de proceder, mas eles tornaram esses rituais maiores do que o próprio Deus. Por isso que Jesus, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Por isso que Jesus diz que ele estava acima de todas aquelas coisas, porque os rituais e as práticas, elas têm que estar abaixo do Senhor Jesus. O Senhor tem que estar acima. Eu faço por honrar ao Senhor, não como um peso, não como uma obrigação. É por isso que Jesus, quando ele nos resgata, ao mesmo tempo ele nos liberta. Ele nos resgata da escravidão e ao mesmo tempo ele nos livra. E aí ele espera que nós venhamos fazer, não agora por estar debaixo de um jugo, mas por querer fazer, por querer honrar, por querer agradar ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diante disso, meu irmão, qual é o propósito do jejum? O jejum, ele está ligado diretamente a nós. Ele está ligado à nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. Quando eu resolvo jejuar, eu não estou naquele momento satisfazendo as vontades da carne. E essa vontade ela está representada no alimento. Quando passa um tempo sem você ingerir alimento, nós vemos que a carne ela começa a demonstrar a necessidade daquilo. E assim também como qualquer outra coisa que de repente você não vier fazer para poder passar um tempo maior com o Senhor, para poder fortalecer o seu espírito. Então o jejum deixará o nosso espírito atento, sóbrio. Entende? Quando nós nos enchemos das coisas da carne, a carne ela passa a ter mais domínio, a carne começa a ser soberana. Mas quando eu não satisfaço a vontade da carne, então o meu espírito começa a ficar mais forte. E exatamente esse é o objetivo do jejum. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum. É o que eu acabei de falar. As práticas não podem estar acima do Senhor. Mas nós precisamos crer em Deus em primeiro lugar, em Jesus em primeiro lugar. O jejum nós podemos dizer que é uma ferramenta, é algo que vai nos ajudar. Por isso é comum nós ouvirmos expressões assim: eu vou fazer um jejum em prol de tal coisa. E às vezes a pessoa ela simplesmente inicia o seu jejum e fica um tempo sem comer, né? E depois ele entrega o seu jejum, mas daquele período de tempo ele não teve oração nem adoração, não teve um tempo para estar com o Senhor. Eu posso te dizer que esse período é totalmente inútil. É um período que nós vimos em Isaías 58, que Deus ele não recebe. É preferível então você se organizar para que você fique um período, mas que desse período que você reserva para estar com o Senhor, que você reserve um tempo para estar em oração.
para estarem meditando na palavra, para que você esteja em adoração, aí sim, aquilo que você está fazendo vai te ajudar. Nós vemos que o jejum em si, ele não tem poder, mas o que a Bíblia nos ensina, que nós devemos pedir, e essa petição significa orar, colocar diante do Senhor. Então o jejum ele vai me ajudar, porque no momento que eu consagro, no momento que eu me separo, no momento em que eu não estou voltado para a carne, mas eu estou totalmente voltado para adorar, para buscar, para orar ao Senhor. Então isso sim é a maneira correta de se jejuar, é o que a Bíblia nos orienta, é o que nós vemos as pessoas da Bíblia fazendo. Nós vemos aqui que a resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através desta prática nós estamos liberando o nosso espírito nessa disputa, nessa batalha espiritual. A Bíblia diz que a carne é contra o espírito e o espírito é contra a carne. E podemos dizer assim que o jejum ele é um grande aliado, e vai nos ajudar a subjugar a carne, a estar colocando a carne num momento ali de servidão, para que o espírito ele seja fortalecido. O jejum ajuda a liberar também a fé. O que nos dá a vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz e a autoridade no seu nome. O jejum em si, então, ele não me faz vencer, mas ele libera a fé. Ele faz com que eu venha me fortalecer para o combate espiritual. Quando eu estou ali em jejum, em adoração, em busca ao Senhor, nós vemos que nós conseguimos alinhar os nossos pensamentos com o Senhor. Nós conseguimos, no momento que estamos meditando na palavra, nós conseguimos entender. Deus ele fala conosco, porque nós nos tornamos animais suscetíveis. Então, além de mortificar a carne, também nós encontramos outros propósitos na Bíblia através do jejum. No Velho Testamento, nós vemos pessoas que se consagraram através do jejum. E um desses meios de consagração era o voto do Nazireu. Nós vemos lá em Números capítulo 6, versículo 3 e 4. Nós vemos aqui pessoas que tinham uma vida de abstinência, não podiam comer certas coisas, porque eles estavam totalmente consagrados ao Senhor. Também nós vemos um jejum para arrependimento de pecados. Samuel e o povo jejuaram em Mispa, como sinal de arrependimento dos seus pecados. Está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, e Neemias, capítulo 9, versículo 11. Também nós vemos na Bíblia pessoas jejuando por luto. Davi, ele jejuou em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois pela morte de Abner. Nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e capítulo 3, versículo 35. Vemos também pessoas jejuando por causa de aflições. Davi em favor da criança que nascera de Betseba, que estava doente. A Bíblia diz que essa criança estava à beira da morte e Davi ele jejuou. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16 ao 23. Também Josafá, ele apregoou um jejum. Lembra-se da história de Josafá? Os inimigos estavam diante da cidade para destruir, estavam cercados. Josafá então convoca um jejum. Ele chama todos para estarem buscando ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ao estarem buscando ao Senhor em jejum, Deus ouviu a sua oração. Então nós vemos aqui que o jejum, propriamente dito, não salvou o povo, mas o jejum ajudou na consagração, na separação, na mortificação da carne. E quando isso acontece, então você consegue, podemos colocar assim, atrair ao Senhor, porque realmente Ele olha para a intenção do seu coração. Por isso, novamente eu falo, meu irmão, não jejue simplesmente pela motivação da bênção, do que Deus pode fazer, do que Deus vai operar na sua vida, mas use o jejum como uma forma de intensificar a sua vida espiritual, para que você possa ser mais suscetível ao agir de Deus, ao falar de Deus, à correção de Deus,
aquilo que Deus vai fazer dentro de você, com certeza isso vai ajudar muito. Nós vemos também que encontramos pessoas buscando proteção e jejuando em oração. Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e a bênção de Deus sobre a sua viagem. Esdras capítulo 8, versículo 21 ao 23. Esther pede para que o povo jejue por ela, pela proteção no seu encontro com o rei. Está em Esther capítulo 4, versículo 16. Em situações de enfermidade, também nós encontramos pessoas jejuando nessas situações. Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos, no Salmo 35, no versículo 13. E também nós vemos motivos de intercessão. Daniel orando por Jerusalém e o seu povo, em Daniel capítulo 9, versículo 3, Daniel 10, versículo 2 e versículo 3. Nos evangelhos, nós vemos também uma preparação para uma batalha espiritual. Jesus ele mencionou que determinadas castas de demônios só sairão com jejum e oração. Interessante que esse texto está lá em Mateus capítulo 17, 21. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala através desse texto. Mateus capítulo 17, versículo 21. Vamos ver aqui, o que a palavra nos fala. Mas essa espécie não sai, senão em oração e em jejum. Mas eu gostaria que você notasse algo interessante no contexto, porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai, senão com oração e jejum. Então, o contexto aqui do jejum, ao qual Jesus disse que essa casta de demônios não sai se não for por jejum e oração, ele está falando também, se referindo à fé. Nós vemos aqui que o contexto fala de fé. E aqui Jesus ele termina dizendo que essa casta de demônio não sai com jejum e oração. Nós vemos aqui que o jejum ele sempre estava acompanhado de oração. O jejum estava sempre acompanhado de momentos de adoração, de oração. Por isso nunca faça o jejum simplesmente por fazer. Mesmo que você consagre ao Senhor, eu vou estar nesse momento em jejum e vou entregar à noite, por exemplo, o jejum. Só que você vai passar o dia inteiro trabalhando, cuidando dos seus afazeres, indo para lá e para cá, e você não vai ter tempo para buscar ao Senhor. Então o que você deve fazer? Que você então se programe para isso. Procure reservar um dia que você possa estar. Você pode até começar um determinado jejum no horário de trabalho, mas que você venha encerrar esse jejum, esse período de jejum, com um momento de adoração e oração. Isso é a maneira correta de se jejuar. Nós também vemos que os apóstolos e a igreja, que foi ali constituída, eles praticaram o jejum. Nós vemos líderes ministrando e jejuando, como está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Antes de enviar pessoas ao ministério, nós vemos que eles estavam também em jejum. Atos capítulo 13, versículo 3. E também nós vemos que Paulo ele menciona diversas vezes ter jejuado, como 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 3 ao 5, e o capítulo 11, do versículo 23 até o 27. Então, quais são as formas de jejuar? De repente você está se perguntando. Vamos entender então como seria. Nós temos o jejum parcial, que normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de abster totalmente do alimento. Por exemplo, às vezes por causa do trabalho ou por causa de outras coisas. Então nós lemos essa forma de jejum lá em Daniel no capítulo 10. Eu quero então trazer esse texto aos irmãos. Daniel
Daniel capítulo 10. Deixa eu achar aqui. Daniel 10, 3. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada, até que se passarem 3 semanas. Então esse aqui é o famoso jejum de Daniel. Nós já deve ter ouvido falar sobre isso, ou você já deve ter também feito esse jejum. Nós vemos aqui que é um jejum em que ele não experimentou, algumas traduções falam sobre os manjares, são coisas agradáveis, né? Poderíamos colocar para os dias de hoje, ele não comeu nenhuma sobremesa, nem churrasco, nem refrigerante. Poderíamos colocar esses alimentos como manjares dos dias de hoje, tá? E a Bíblia diz aqui que ele ficou durante 21 dias, estava ali buscando ao Senhor em oração. Então esse jejum parcial, normalmente ele é usado para períodos maiores. E como nós já falamos sobre isso, é algo entre você e Deus. Sabe, o jejum é algo que não pode ser obrigatório, você obrigar alguém a fazer. Faça tal jejum, faça esse jejum, ou faça dessa forma. Não. Você pode pedir para que a pessoa jejue, mas ela vai jejuar da maneira como ela sentir, o Espírito Santo vai falar com ela, da maneira como ela quiser apresentar esse voto para com o Senhor. Do contrário, nós vamos cair nos exemplos anteriores, né, que está lá em Isaías 58, os fariseus faziam dessa forma. Então o jejum é algo muito particular. Você pode pedir para que uma pessoa jejue com você, sim. Você pode pedir, pode falar assim, vamos jejuar comigo, vamos estar em oração. Mas a pessoa ela vai determinar como vai ser, que período vai ser, de que maneira ela vai fazer esse jejum, o que ela vai tirar. Porque às vezes, por exemplo, para uma pessoa ficar sem manjares é fácil, outras pessoas é mais difícil. Então, o que eu vou ofertar diante do Senhor? Bom, nós vemos que Davi mesmo ele diz: aquilo que não me custa, não vou entregar ao Senhor. Sabe, tem pessoas que algumas coisas são fáceis, para outros são mais difíceis. Às vezes você quer colocar algo maior diante do Senhor. Por isso que então cabe a você decidir, a você determinar como, quando e como você vai estar fazendo. Então o jejum parcial, basicamente ele é isso. Você pode usar esse jejum parcial por um período maior de tempo. Nós vemos que Daniel ele fez isso por 21 dias, com certeza. Ele esteve aqui comendo só legumes, né, coisas da terra, nem nada de manjares por esse período, para que ele estivesse ali lutando, intercedendo por Jerusalém. E nós vemos que houve ali uma grande batalha, né, espiritual diante disso. Nós vemos aqui que em outras situações nós vemos Daniel fazendo um jejum normal. Olha o que diz aqui no próprio livro de Daniel, capítulo 9. Vou ler aqui para os irmãos, versículo 3. Olha o que diz aqui. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele em oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Esse aqui é o relato do jejum comum que as pessoas faziam, né? Eles se vestiam de saco, ficavam ali sem comer, estavam ali buscando, né, se humilhando diante do Senhor. Esse era o jejum padrão que eles faziam lá naquela época. Interessante que a gente consegue aqui no livro de Daniel ver a importância do jejum e quão grande ferramenta o jejum pode nos auxiliar na nossa batalha. Porque quando nós não satisfazemos a nossa carne, isso tem uma relevância muito grande espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito. Quando nós estamos então fazendo algo
aqui no nosso plano físico, para que intensificar ou para agradar ao Senhor, ou para mostrar espiritualmente o nosso intento, isso dá uma potencialização muito grande. Olha que no versículo 12 do capítulo 10 de Daniel diz: em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Mas olha que no versículo 20, o que o texto diz. Então ele disse: você sabe porque eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do rei da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Então, ele estava dizendo aqui que houve uma batalha, houve uma luta espiritual, mas a resposta já tinha vindo no primeiro dia. Então nós vemos que o Espírito de Deus impulsionou ali Daniel também a jejuar. Isso é tremendo, porque nós precisamos estar sensíveis. De repente Deus ele começa a falar com você sobre jejum, começa a te orientar através de jejum, porque de repente ele está querendo que você já se posicione já no reino espiritual. Ele já quer que você já tome uma posição. Nós vemos aqui que desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração, mas a resposta demorou para chegar, porque estava tendo uma luta. Podemos dizer que estava tendo um bloqueio. E no momento em que Daniel jejuou, ele então estava aqui na terra, também buscando ao Senhor, jejuando ao Senhor. E isso trouxe uma ajuda para que ele pudesse receber a resposta do Senhor. Então nós vemos que há uma orientação de Deus, há também um momento em que Deus ele nos direciona a isso. Porque a Bíblia fala que no lugar onde eu adoro, o reino das trevas não podem prevalecer. E nós precisamos entender que nos lugares onde nós estamos há influências. No lugar onde eu estou, no bairro que eu estou, há influência. Na cidade onde eu estou, há influência. Pode ser que no lugar onde eu trabalho há influência. E às vezes a necessidade de jejuar para que as coisas do reino de Deus venham a ser estabelecidas. E o próprio Deus vai te orientar a isso, o próprio Deus vai te impulsionar a isso. Então fique sensível, se Deus está falando, se você está sentindo no seu coração sobre o jejum, sobre estar buscando ao Senhor, não despreze essa orientação, não despreze o que o Espírito Santo está querendo trazer. Com certeza Deus ele sempre vai chamar pessoas. Nós vemos que Daniel começou a orar bem antes. Nós vemos que Daniel começou a examinar as escrituras e Deus começou a colocar no seu coração uma vontade de orar por Jerusalém, orar pelo cativeiro para que estivesse ali se encerrando. Ele começou a orar, buscar ao Senhor, e nós vemos que algo tremendo aconteceu. Então nós vemos aqui que esse é o jejum parcial. É um jejum que pode ser usado para tempos ou períodos maiores, que eu vou tirar algumas coisas. Dentro daqui desses exemplos, nós vemos que nos dias de hoje, as pessoas às vezes vão fazer um jejum de internet, jejum de WhatsApp, jejum de televisão, jejum de entretenimento. Não importa como você vai fazer o seu jejum, mas uma coisa você precisa entender, que esse tempo que você vai estar em jejum tem que estar em adoração, tem que estar buscando ao Senhor, tem que ser um tempo para reservar para a oração, porque do contrário você simplesmente passou um tempo sem comer, ou sem fazer isso ou aquilo, foi só isso que você fez. Mas quando eu realmente busco ao Senhor, aí sim, o jejum ele se torna uma arma de guerra, algo realmente que Deus vai usar para abençoar a sua vida, porque o jejum não muda Deus. Guarde isso, meu irmão. O jejum ele não muda Deus. O jejum ele nos ajuda a nos mudar, porque quem tem que mortificar a carne somos nós. Então, na verdade, é uma ferramenta que nos ajuda,
que ajuda nas nossas orações, na nossa busca pelo Senhor, no nosso crescimento espiritual. Com certeza isso vai nos ajudar muitíssimo. O segundo jejum é o jejum normal, que é a abstinência de alimentos, mas com a ingestão de água. Foi a forma como nosso Senhor Jesus, ele jejuou, ele estava no deserto. A Bíblia diz que depois de jejuar, Mateus 4:2, 40 dias, 40 noites estava ali jejuando. Quando terminou esse período, a Bíblia diz que ele teve fome. Então significa que ele bebeu água, tá? Ele com certeza esteve ali bebendo água, porque a Bíblia diz que ele estava faminto. Esse jejum normal, né? É um jejum ao qual nós nos abstemos do alimento, mas nós continuamos bebendo água, né? A água é algo imprescindível para o corpo humano, então nós precisamos estar atentos a isso para que você, se propõe a jejuar, não venha se prejudicar fisicamente. O intuito é mortificar os intentos da carne, não destruir o corpo, entende? O jejum não é para destruir o corpo, na verdade nós temos que cuidar do nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, mas o jejum ele tem como o objetivo de mortificar o resultado da carne, ou as vontades da carne, né? Que é aquilo que é expressado através do corpo, através das vontades. Então é exatamente isso. Nós também temos o jejum total, que seria a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia nós encontramos poucas menções sobre esse jejum sem água. Nós vemos aqui que a água ela não é um alimento, né? Ou, na verdade o corpo necessita, os rins necessitam de água, né? A água ela faz a limpeza para que o corpo ele funcione bem. Nós encontramos na Bíblia 2 exemplos desse jejum total. Esther jejuou completamente no momento de crise, né? No momento de adversidade, ela conclama esse jejum diante do decreto do rei contra o seu tio Mardoqueu. Então ela clama por esse jejum, está em Esther capítulo 4, versículo 16, que diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, se perecer, pereci. Então nós vemos aqui que Esther ela faz esse jejum 3 dias, e não comeu e nem bebeu. Paulo também, na sua conversão, ele usou essa forma de jejum devido ao impacto da revelação que ele recebeu. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Atos capítulo 9, versículo 9. Nós vemos que a medicina ela nos adverte a um período maior de 3 dias, né, sem beber água é nocivo, né? E nós vemos que Deus ele não quer penitência. Jesus ele já pagou o preço. Jesus ele o que tinha de sacrifício para ser feito, Jesus ele já fez. O único sacrifício que Deus recebe é o de Jesus, que foi através da cruz, do seu sangue. Nenhum outro sacrifício Deus recebe. Deus recebe, você pode fazer um voto, você pode fazer um propósito. O jejum tem a ver com isso, um propósito que eu me abstenho de um alimento ou de algo que satisfaz a carne, para estar em oração, para estar em adoração, estar buscando ao Senhor. É para isso que serve o jejum. É importante que haja uma intenção e um alvo, tá? Durante um jejum. Não transforme isso num voto para com o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que eu prometo a Deus eu tenho que cumprir. Só que e se de repente no meio do jejum você começa a passar mal e às vezes você tem que parar, né? Como nós vimos, Deus ele não quer nenhuma penitência. Deus quer que você, né, venha usufruir. O mesmo jejum é algo agradável para que nós venhamos fazer. Então tenha somente uma intenção e um
um propósito para o jejum. Então eu tenho um propósito para a família. Então eu vou jejuar neste dia em prol da minha família. Aí nesse tempo de jejum eu vou reservar um período para estar em oração, em adoração. Naquele momento eu vou apresentar os meus familiares, os nomes. Naquele tempo eu vou estar buscando ao Senhor, eu vou estar meditando na palavra. É assim que eu falo que nós devemos fazer o jejum. Você reserva um tempo e nunca tem que esquecer de estar em oração. Nós vemos que há períodos que Deus vai requerer isso. E às vezes você vai passar algum tempo sem Deus querer isso de você. Então esteja suscetível ao Espírito Santo, né? Deixa que o Espírito Santo te guie, deixa que o Espírito Santo te conduza. Nós vemos aqui que o jejum normal é de um período, né? Um dia de duração, e com certeza os cristãos deveriam praticar ou devem praticar o jejum. Apesar da Bíblia não nos obrigar a fazer um jejum, nós olhamos para muitas pessoas que jejuaram, nós vemos a importância de se jejuar. Então, como nós vimos, né, hoje, você pode jejuar parcialmente, você pode jejuar totalmente e você pode fazer o jejum normal, que é o jejum de um dia, né, de você reservar um período para estar com o Senhor. Se você trabalha, às vezes as pessoas perguntam: pastor, mas eu trabalho, gostaria de jejuar, como que eu faço? Então vamos supor que você reserva fazer o período pela manhã, e você vai entregar o seu jejum no horário do almoço lá no seu serviço. Então seria necessário que você levantasse antes de ir para trabalhar, você estivesse em oração antes. Porque, como eu disse, não basta somente eu estar consagrando um período para ficar sem comer. Eu preciso estar em adoração, em oração. Então, se eu reservo o período pela manhã e vou entregar ao almoço, então que eu me levante antes de ir para o serviço, eu vou estar ali em oração, meditar. Né? O ideal seria que você reservasse um período que você pudesse estar com o Senhor. Né? Às vezes à noite, por exemplo, você chega em casa à noite, então eu vou fazer o jejum nesse período noturno, então eu não vou comer, e reserve esse período para estar com o Senhor. Não adianta eu reservar um período e estar assistindo televisão, assistir filme. Estou em jejum, estou na internet, estou fazendo isso, estou conversando com um monte de gente. Não faz sentido. Do contrário, você só apenas está ficando sem um período sem comer. Então entenda isso. A oração, o jejum, eles andam juntos. A adoração, a meditação na palavra. É todo um conjunto que nós devemos usar. Então, se você vai jejuar, tenha esse tempo para estar com o Senhor, e você vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem espiritualmente para fazer na sua vida. Amém, meu irmão? Que você tenha compreendido, né, o jejum. Depois leia novamente Isaías 58, veja também Mateus capítulo 6, onde o Senhor fala sobre o secreto, e tenha sempre em mente, quando você for jejuar, você precisa ter um período de oração. Nunca jejue simplesmente por jejuar. Você vai só estar perdendo o tempo, porque Deus ele não vai receber esse tipo de jejum. Deus ele quer que você venha jejuar para que você venha intensificar, né, suas orações, intensificar o seu espírito, para que o seu espírito esteja vigilante. Assim também não adianta jejuar, né, se você está brigando com alguém. A pessoa está em jejum e está lá discutindo, está em jejum, está brigando com o vizinho, está em jejum, está discutindo no trânsito, né? Está enraivecido. Não, isso aí é bom nem fazer, né? Se você está dessa forma, não adianta. O jejum é para consagração, para eu estar retirado em oração, para eu estar ali fortalecendo o meu espírito. E como nós vimos em Isaías 58, o que Deus quer de nós é que o fruto do Espírito venha a ser liberado. É de dentro para fora. Amém, meu irmão? Deus abençoe você. Nessa pequena aula sobre mais um bate-papo, né, sobre o que é jejum, como fazer, que você tenha entendido. Se tiver alguma pergunta, mande para mim
pelo WhatsApp, eu vou ter uma alegria tremenda em te responder. E a semana que vem nós retomamos aí com um modelo clássico de perguntas, de respostas, de interação, de bate-papo. Com certeza é um modo mais descontraído que nós aprendemos da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe você e nos vemos na próxima edição da Escola Bíblica. Até mais, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.